Deixa eu dar um recadinho antes. O que acontece? Parece que vai ser disponibilizado para as nossas práticas 2 dias de aula prática, tá certo? Aí eu vou estar dando uma dividida nas atividades e algumas delas eu acho que eu já vou disponibilizando para vocês e vou gravar, né, a resolução, tá bom? E aí, o tanto que vocês conseguirem chegar já prontos no dia da prática, e a gente só tira dúvida, né? Às vezes alguém teve alguma dificuldade e não conseguiu fazer, né? E aí quem conseguiu também já pode partir para outra, porque daí a gente consegue otimizar o nosso tempo, tá? E aí eu vou publicar para vocês e vou, né, dando a atividade junto com a aula, gravando como é que faz, tá? Não que a gente não vai fazer ela Professor, durante, tá? Vocês vão ter que entregar ela. Mas se vocês não conseguirem fazer por videoaula ou no ou na atividade normal, a gente vai fazer em sala de novo, tá bom? Mas é só para, às vezes, já quebrar aquele gelo inicial do exercício, tá bom? Oi, Júlia, essas, pode essas falar. datas seriam, você sabe mais ou menos se seriam, tipo, na segunda semana de junho ou se vai ser depois? Parece que vai ser semana que vem, agora eu não sei direito como é que vai funcionar. Por exemplo, se vai ser 2 semanas, 2 aulas serão 2 semanas. Eu não sei como é que está sendo o horário ainda. Tem que Então, é confirmar. porque eu não estou em Sinop, aí eu tenho que Então, saber, assim... a gente sabe que a gente sabe que Professor, a alguns Heloísa está alunos não vão tentando conseguir. entrar. Quem que não está conseguindo? A Heloísa. Será que eu não aceitei ela? Eu nem vi que deu o recado aqui. Deixa eu ver. Luísa. Bom, o Vitor não tá, mas então eu vou tentar adiantar essas atividades, tá? Que aí você já tenta levar elas pelo menos impressas ou já um pouquinho adiantado, beleza? Quem conseguir resolver também, pode só entregar pronto, tá certo? Vamos lá. Quem que seria então o próximo grupo? Letícia tá aí? Tema 3. Eu estou. Vamos lá então? Pode ser você? Deixa eu só mudar o negócio das permissões aqui para ver se a Heloísa consegue entrar. Só um minutinho. Agora... Beleza, vamos lá então. A Letícia então vai apresentar aqui o nosso tema 3, tá? Sabe compartilhar a tela, Letícia, do slide da apresentação? Oi? Sabe compartilhar a sua tela? Professor, porque nas aulas online eu deixo no meu telefone, porque no meu computador eu não consigo entrar por conta do modelo dele. Tá, então, você consegue me enviar o slide? Eu vou passando aí para você aqui. Eu enviei os slides Tá aqui no Telegram, né? Isso, isso. Vou abrir ele aqui então. Aí você pode, peço que todo mundo... Vou ativar o mudo de todos. Vou ativar só o seu. Tá? Aí você pode falar no passo que eu vou passando aqui. Ok, Beleza? tudo bem.
Ué. Só um minutinho de novo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Só um minutinho. Tudo bem. Não estou conseguindo colocar o seu slide para passar aqui. Calma aí. Então, desse modo aqui mesmo, tá certo? Deixa eu aumentar aqui a tela. A gente vai trocando os slides. Vou deixar bem pequenininho aqui. Vou ocultar aqui. Isso. Então, vamos lá, Letícia, pode começar. Ixi, professor, o celular não aparece para mim. Também. Não tô vendo nada, né? Eu não consigo ver. Não, Aí não. eu não sei se é. Eu não compartilhei, realmente. Tá certo. Também não ajuda, né? Tá aparecendo nem pra gente. Só um minutinho. Agora vai dar certo, peraí. Isso, agora tá aparecendo, né? Isso apareceu. Então vamos lá. Ok. Boa noite a todos. Eu sou Letícia, me chamo Letícia, e o tema o qual eu vou apresentar para vocês hoje é o tema 3, que é o papel da topografia em áreas de risco. Digamos que em uma encosta ocupada de uma forma inadequada, você potencializa a resposta da natureza, né? Que nesse caso, nesse exemplo, podem ser as tempestades que ocasionam em enchentes e deslizamentos, né? Que são comumente noticiados em cidades grandes, né? Ocorrem nas áreas periféricas das grandes cidades. A topografia, ela é uma ferramenta para identificação e análise dessas áreas de risco, apontando as características de uma área estudada, assim como seus problemas. Pode passar. Aí, o que são os desastres naturais, né? Eles são nada mais, nada menos que um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, ou seja, eles fazem parte da natureza do planeta. E
eles são fenômenos naturais e eles representam a mudança de ciclos pelo qual a Terra passa. Só que, devido ao aquecimento global e o efeito estufa, eles vêm aumentando significativamente devido ao desequilíbrio que a natureza vem sofrendo. Aí, assim como o nome deles carregam, para a nossa sociedade é realmente um desastre natural. Mas para a natureza, esses fenômenos naturais, eles têm o papel de renovação e auxiliam na manutenção de ecossistemas, assim como a formação de relevo e também um ponto muito importante que é o abastecimento das fontes hídricas naturais. Aí outros exemplos também de desastres naturais são as tempestades, terremotos, maremotos, furacões, ciclones, secas, erupções vulcânicas e inundações. Aí, a respeito das imagens que estão sendo apresentadas, são referentes às enchentes que São Paulo sofreu, em que na direita nós temos os móveis que eles foram destruídos por conta da enchente, realmente. Aí, assim como esse pequeno textinho que eu coloquei, que ele foi retirado de dos vários artigos que eu peguei do G1, ele explica, é que essa água toda, ela não conseguiu ser infiltrada, pois os canais e os rios, eles estão canalizados. Ou seja, ao cair um volume muito grande de água em um curto período de tempo, de uma forma muito rápida, as galerias elas não conseguiam suportar. Somando ainda mais o fator de que São Paulo ela teve um crescimento desorganizado, com ocupações em costas e várzeas de rios, e isso desequilibrou o curso normal das águas que correm pelo Tietê. Né? Voltando ao ponto que eu estabeleci como sendo importante na introdução, que é o abastecimento das fontes hídricas naturais, que é a natureza tentando se equilibrar. E, assim, as inundações em cidades não são algo exclusivo de São Paulo, ocorrem em cidades ao redor do mundo todinho, como na Índia, que é muito, muito comum a gente escutar no período das monções. Mas, no caso, o que ocorre em São Paulo nas inundações é caracterizado como um desastre misto, que segundo o Manual dos Desastres Mistos, que é o volume 3 do Ministério da Integração Nacional e a Secretaria Nacional de Defesa Civil de 2002, eles classificam os desastres mistos como os desastres que ocorrem quando as ações e as omissões humanas elas contribuem para intensificar ou agravar fenômenos potencialmente indutores de desastre. Aí o que vem à nossa cabeça ao ler esse texto? Tanto as chuvas em São Paulo e diversas cidades que, por conta da ausência de um estudo prévio daquele terreno, das características dele, tanto topograficamente quanto em relação aos cursos do rio, principalmente com relação a esse problema, acaba que sofre com inundações, sendo que se houvesse esse estudo, a grande parte desses problemas eles não estariam ali. E outro exemplo que nós temos, pode passar, professor? São as queimadas, os incêndios que ocorreram na Austrália, no começo desse ano, se não me engano. E segundo Josh Barlow, que é um pesquisador da Universidade de Lancaster, ele diz que a flora australiana ela evolui com fogo, que é um ecossistema que ele queima de tempos em tempos para sua renovação. É um sistema que funciona dessa forma por ser muito quente e seco. Só que, segundo a Erika Beringer, que é uma pesquisadora brasileira de Oxford e Lancaster, ela aponta que as queimadas elas estão sendo exacerbadas por conta do aquecimento global, das mudanças climáticas, das altas temperaturas. E esse também é as queimadas na Austrália também são outro exemplo de desastres mistos. Já em comparação às queimadas que ocorreram na floresta amazônica, se classificam em desastres artificiais, em um desastre artificial, pois foi uma catástrofe que ela foi provocada pela intervenção humana, que aqui, no caso, foi o desmatamento que a mata sofreu, como foi noticiado né, em todo o país durante o começo de 2020. Pode passar. Ui.
Agora, passando para as áreas de risco, né? As áreas de risco, nada mais nada menos, são do que áreas onde não é recomendada a construção de casas ou instalações por serem muito expostas a desastres naturais. E, novamente, a importância da topografia se faz presente, porque através da topografia é possível fazer um estudo prévio de um terreno e apontar todas as características e problemas que principalmente, todas as características e problemas e que ali é uma área de risco, então a pessoa está impossibilitada de construir ali a sua morada, de se ficar ali, ou cogitar até fazer uma cidade. Aí, para análise da área de risco, é realizado um mapeamento de risco, que é o levantamento identificativo, a análise e a caracterização da área de ocorrência. E que a... Pode passar, professor. Pode passar. A avaliação da intensidade do impacto se faz muito presente também, pois é a partir dela que se organizam as medidas que serão tomadas, utilizando a quantidade realmente necessária dos recursos, medindo os danos causados e levando em consideração também a vulnerabilidade daquela comunidade que foi atingida. Porque essa tabela está disponível também na apostila que nós utilizamos. E eu achei bem informativa e útil, por isso eu adicionei também. E também o programa de gerenciamento de riscos, ele é um projeto que diz respeito do planejamento, a organização e intervenção. E ele é dividido em 3 fases, como o professor já tinha falado em uma das aulas anteriores. A primeira é de antes do desastre, onde são tomadas as medidas preventivas. A segunda fase é durante, que são as medidas emergenciais, prestação de socorro à população. E a terceira depois, que é a respeito à fase de reconstrução e o trabalhar para reestabelecer todas as ações básicas, fontes básicas de funcionamento para aquela comunidade. Pode passar, professor. E, por fim, nós temos o modelo de identificação de risco e aliviamento dos impactos da UNDRO, ou da Disaster Management Training Program, de 1991, que é onde é bem ressaltado que as 2 primeiras etapas, as 2 etapas iniciais, elas são importantíssimas para a garantia do funcionamento seguro das 3 etapas seguintes. Ou seja, a identificação do risco e a análise do risco, você estudando aquele terreno de forma bem cuidadosa, uma equipe bem capacitada e tomando as medidas adequadas para aquilo ali, com bastante cuidados, planejando de uma forma adequada, você consegue lidar com esse momento de crise de uma maneira bem mais suave, né, digamos assim. E, por fim, pensando positivamente, passando tranquilamente durante essa crise e passando as informações para o público e treinamento para situações similares. Mas, resumindo o trabalho, a apresentação é muito importante, porque normalmente nós ligamos a topografia somente ao estudo de nivelamento do terreno, mas é muito importante pensar em tanto o impacto que vai ter na natureza quanto no entorno, em coisas simples, como o curso do rio, que é algo que a gente nem para imaginar. Mas, em resumo, é isso. Certo. Parabéns pela apresentação e pela pesquisa. Muito bom trabalho. Aproveitar e dar um comentário aqui desse trecho aqui da inundação que você falou também, né? Por isso que quando vai ter uma construção que é regular, e você vai entrar na prefeitura, né, ela vai ser registrada, você tem que cumprir algumas taxas, como a taxa de permeabilidade. Porque a partir do momento que você registra essa taxa de permeabilidade, né, faz com que o planejamento urbano tenha dados suficientes para poder dimensionar, né, a drenagem da cidade, certo? Então, se você... Um defeito também que acontece vai lá na prefeitura, aprova, né, uma determinada taxa de permeabilidade e depois que a construção terminou, vai lá e faz uma calçada, né, onde era um gramado. Então, você está reduzindo. E isso pode não parecer muito, mas você faz, o vizinho faz.
e na cidade inteira, né, isso pode ter uma grande consequência. Partindo também da parte da drenagem, né, um defeito que a gente está sofrendo agora em Sinop, né, é a questão da mudança do regime de escoamento, tá, das águas. O que é o regime de escoamento? Se ele é sob pressão ou sobre a pressão atmosférica, que seria o regime aberto e fechado. O que era o regime aberto? Eram as valas de escoamento, né, como a gente tem por aí, e o fechado é quando utiliza-se manilhas, né? O único problema é que, dependendo do dimensionamento, é reduzido, né, a área ali de escoamento, consequentemente a vazão acaba sendo menor, né, gerando pressão dentro do sistema, e às vezes e a questão da pressão, né? Como ela não está em regime aberto, né? Às vezes ela não consegue ter vazão suficiente para escoar toda aquela água que está chegando ali, né? Então surge um problema de drenagem, né? Tanto que a gente está vendo aí que está acontecendo com mais frequência nos últimos anos, né? A questão dos alagamentos. Qualquer chuva está alagando. Por quê? Foi fechado a Tarumãs, depois foi fechado aquela avenida ali indo para a própria universidade, ali do aeroporto, né? Foi fechado, acho que a Mage, eu não me lembro se era aberta, mas enfim, foram realizadas várias mudanças de regime na drenagem. Isso aqui no nosso caso, nossa cidade, né, que está mais próximo, que isso vai afetando a drenagem, né? Provavelmente isso foi um erro de planejamento urbano, né? Por não dimensionar da maneira correta todo o escoamento. E aí começam a surgir esses problemas. E quanto maior a cidade, né, quanto mais ela se expande, mais ela cresce, mais difícil é de cuidar disso. Tá certo? Por isso também tem os coeficientes, como o coeficiente de aproveitamento, enfim, alguns outros dados aí da nossa cidade para que a gente tenha uma região urbana saudável, né? Essa área de planejamento urbano, vocês provavelmente vão estudar muito bem isso mais para frente, né? E daí vocês vão relembrar do que eu estou falando. Mas beleza. Muito obrigado, então, pela apresentação. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não tem? Então, beleza. O grupo do tema 1 já está aí, então, né? Sim, já tá. Eu Então, posso vamos lá. compartilhar a tela aqui? Podem ligar as câmeras de vocês aí e a tela, se for. Eu enviei o trabalho lá no grupo do Telegram, caso eu tenha algum problema com a internet, ok? Tá Mas certo, eu vou tentar compartilhar aqui pela minha tela. tá certo. Tá mostrando alguma coisa aí? É porque eu nunca fiz isso, eu não sei como que é. Você vai clicar uma setinha, acho que é um quadrado com uma setinha para... Compartilhar. Aqui onde que eu tô com o mouse, tá vendo? Tá vendo na minha tela? Peraí. Clica nesse botãozinho aqui, aí você vai escolher a tela do slide. Tá, deixa eu ver se tá aparecendo aqui. E daí os colegas que forem falar daí durante a fala podem ligar a câmera aqui também. Não, tá aparecendo outras coisas aqui. É que você tem que começar a apresentação. Começa ela, aí depois você dá Alt Tab, aí volta para o Teams, coloca compartilhar a apresentação, aí depois você volta para a apresentação. Ou você clica ali e clica em compartilhar tela, acho que vai ser um dos primeiros, assim, à esquerda. Mas é porque tá aparecendo aqui para mim só a área de trabalho, só que na área de trabalho não tá aparecendo o trabalho, então tá bem complicado. Eu acho que é mais fácil você passar por aí. Não, então cadê? Mandou no Telegram? Sim, mandei no Telegram. No grupo mesmo. Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Agora vai ser o grupo tema 3 aqui da Letícia, já foi. Opa.
Agora a gente vai na utilidade da topografia na arquitetura, com a Júlia, o Fábio, o Emerson e o Anderson. Aqui está o trabalho de vocês. Só deixa eu ver se vai aparecer isso. Vou conseguir colocar ele em tela cheia. Não. Bom, pessoal, como o professor já disse, a gente é o grupo que vai apresentar o tema 1, sobre a questão da utilidade da topografia na arquitetura. Nós somos do segundo e do terceiro semestre. Pode começar, Anderson. Boa noite, pessoal. Eu sou o Anderson. Ser eu quem irá fazer a primeira parte. Eu serei breve nas palavras, porque a topografia ela é bem complexa e simples ao mesmo tempo. Complexa porque ela faz muitas coisas e simples para que a gente possa entender. Professor, passa para o próximo slide, fazendo um favor. Aí. Isso. Bom, a palavra topografia, na verdade, ela é uma junção de duas palavras, de dois significados. O primeiro, que significa topo, lugar, e grafia, que significa descrição ou descrição de um lugar. Ou seja, a topografia, vou simplificar nas palavras, é como que um estudo do solo, subsolo, da superfície de uma determinada localidade, não só num terreno na cidade, mas a área rural, uma área urbana. Como assim? Mas a topografia é importante somente na arquitetura, arquitetura na cidade? Não. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos muitas construções nas fazendas, na área rural, que são secadores, são os armazéns de grão, o depósito de alimento, os locais onde, os frigoríficos, entre outras construções que estão na área rural. E a pergunta é, o que a topografia tem a ver com isso? Primeiro, antes de fazer qualquer edificação, eles têm que fazer uma análise do solo, do subsolo, se ali 2, 3 metros vai ter água, vai ter rocha, como que vai ser aquela edificação, o que eles vão precisar fazer na fundação, que tipo de estrutura para aguentar a construção que vai vir, e tudo isso é graças à topografia, pois ela vai descrever com precisão que tipo de solo, se tem depressão, se precisa de fazer curva de nível, se tem um solo rochoso, se ele é arenoso. Então, a topografia nada mais é do que o estudo da planta, do terreno, da área, do imóvel, para antes da construção não houver erro. Eu acho que seria isso a primeira parte, professor. Próxima pessoa ou passar o slide? É o Emerson. Sou eu, professor. Vamos lá. Eu vou ler aqui, professor, porque eu tava meio perdido e aí porque eu achei que era semana que vem. Não, fica tranquilo. Eu vou falar um pouco da análise topográfica. Bom, a gente sabe que a análise topográfica reúne todos os dados obtidos através de cálculos, métodos e instrumentos que permitem o conhecimento do terreno, né? E é a base inicial para engenheiros e arquitetos realizarem qualquer projeto, por apresentar em planta ou em qualquer escala todas as variações apresentadas em uma superfície, né? E a identificação de todos os limites de propriedade, como a expressão exata de seu relevo, todos os detalhes que estão ao seu interior, como a vegetação, vale, córregos, cercas, curso de água e edificações e outros. O levantamento topográfico de uma obra consiste em medir divisas, distâncias, diferença de nível de terreno. Há vários métodos usados na obtenção do levantamento topográfico, por isso o mais adequado para ser utilizado depende do tamanho da escala e da complexibilidade dos objetos de estudo, né? Afinal, a escolha da melhor abordagem também depende da acessibilidade e da qualidade da informação existente no levantamento. Acho que a minha parte Pode era... passar o slide, professor. Então, como o Anderson falou inicialmente, a topografia, ela vai vir como uma forma de dar insumo e garantir a qualidade na obra.
como ele disse, a questão de não ter erros não vai gerar gastos imprevistos, né? E a topografia na arquitetura, ela está desde a etapa do planejamento, do projeto, até a parte da execução da obra e de acompanhamento na obra. Ela está presente em tudo isso. Na construção civil, os principais levantamentos topográficos são o planimétrico e o planialtimétrico. Explicando como o professor falou em sala, o levantamento planimétrico ela vai levar em conta o plano horizontal, ou seja, vai ter as medidas de ângulos, distâncias e coordenadas do terreno em questão, do local onde está sendo feito esse levantamento. Já no levantamento planialtimétrico, vai ser levado em consideração o plano vertical. Ali vão estar os desníveis do terreno, as cotas e as altitudes, né? Então, é fácil associar a questão, o planimétrico é a parte horizontal, o que envolve a parte horizontal do terreno, e o planimétrico é a parte vertical. Na fase de execução da obra, a topografia ela serve como suporte de diversos procedimentos. Como está escrito, pode passar no próximo slide, professor. Ela vai estar ajudando ali, dando suporte na demarcação dos limites do terreno, porque em várias aulas as professoras já falaram de casos em que tem aquela questão de invadir o terreno do vizinho, daí isso gera problemas depois, quando o outro vai construir. Então, a questão do levantamento topográfico bem feito vai poder tirar esse problema, não teria esse problema. Daí também tem coisas mais técnicas, como locação do nivelamento de furos de sondagem, demarcação do esquadro da obra, locação de estacas, locação de pilares, questão de nivelamento do terreno também, para não ter erros na execução, acompanhamento das prumas dos pilares, nivelamento dos pisos e lajes também, que o professor deu um exemplo até numa aula da questão de um prédio lá, que teve um piso feito errado por questão de erros com levantamento topográfico, e também vai poder fazer marcações dentro do terreno, tipo de áreas de lazeres e de jardins. Pode passar, professor, agora é o Fábio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Professor, eu vou continuar falando sobre alguns elementos existentes no levantamento topográfico, e eu vou ler uma parte do texto, depois eu faço uma explanação aqui. Ok. Tá. Um levantamento topográfico bem apurado, ele deverá considerar todos os elementos existentes no local, tais como elementos como meio-fio, arruamentos internos, alinhamentos de muros e cercas. Professor, pode passar, tá? Tá no próximo slide. Não, é o último, já. Esse é o último. Uhum. Tá. Alinhamentos de muros e cercas, marcos demarcatórios, árvores, caixas de drenagem, postes, ralos, edificações existentes, indicação do sentido do trânsito, existência de rios e córregos próximo ao terreno, lagos também, pontos cotados, curva de nível, talude, rochas e etc. Topografia e infraestrutura. A respeito de alguns desses itens, professor, eu conversei com o topógrafo da empresa e para a gente entender um pouco qual que é a importância, né, desse levantamento, desses itens do levantamento topográfico, com relação, por exemplo, ao item do meio-fio e arruamentos internos. Ele deu o exemplo de um loteamento, né, que é o que a empresa atua. Então, em um loteamento existente, quando vai ser feito um projeto de um loteamento que vai ser localizado do lado desse loteamento existente, é necessário que seja feito esse levantamento topográfico para que o projeto seja desenvolvido, né, em cima desse levantamento topográfico, e ele possa dar continuidade nas vias, nas calçadas, no meio-fio, no alinhamento dos postes da rede elétrica,
no alinhamento da rede de esgoto, enfim, uma série de itens, né, que são previstos antes no levantamento topográfico. Então, daí é que a gente pode perceber a importância, né, de cada um desses itens que a gente tem no levantamento topográfico. E eu queria também deixar contar uma situação que ocorreu 2 vezes em 2 projetos que eu participei, também de loteamentos, onde não houve a localização exata de uma nascente, né? E o projeto foi desenvolvido sem que essa nascente fosse levado em consideração. Aconteceu que o projeto ele invadiu o raio de 100 metros, né, que tem que ser deixado dessa nascente, e no final da conta a gente acabou tendo um problema porque o projeto teve que ser refeito, né, uma boa parte do projeto teve que ser refeito por conta de não ter sido localizado certinho e apontado no levantamento topográfico a localização ali de uma nascente, né? Então isso aí acarretou uma série de problemas, problemas financeiros, de retrabalho, né? Porque tem um custo para você fazer esse retrabalho, problemas de tempo, de viabilidade. Então, por isso que é muito importante levar em consideração cada item do levantamento topográfico. E aí eu finalizo, se alguém tiver mais alguma observação para fazer. Só mais um detalhe, professor, quanto à precisão, né? Quanto à precisão do levantamento topográfico, em um outro trabalho que nós fizemos, o levantamento topográfico foi essencial porque através dele foi demarcado os pontos onde seriam instalados o estaqueamento de um prédio, né? Por exemplo, um prédio de 12 andares. Se você fizer um trabalho mal feito de locação, de análise de solo de um empreendimento desse, você acaba tendo um prejuízo imenso, né? Então, por isso que é importante também esses elementos, né, do levantamento topográfico. Exatamente, né? Às vezes algum detalhe pode parecer pouco, né? Agora um custo de levantamento de pontos aí com um topógrafo, ou às vezes acredita que, né? Às vezes o engenheiro ou o arquiteto ali acredita que dá conta de fazer sozinho ali, de qualquer modo, né? E acaba, às vezes, um pequeno erro ali de desnível, deslocamento de algum ponto pode gerar aí consequências grandes, né? Mas é isso, então. Parabéns, pessoal. Muito boa apresentação. Obrigado. Vamos lá para o grupo. Deixa eu abrir aqui. Tema 2, o Vitor já está aí? Vitor. Vitor não está mais. Ele vai se atrasar. Então beleza. Vamos lá para o 4. Catiane está aí? Catiane também não. O 5, Wesley, Ana Júlia, Karine e Geisla. Estão todos aí? Eu tô. Cadê? Wesley, Karina, Júlia, Ana Júlia e Geisla. Ana Júlia tá aí? Tá. Então beleza. Vamos lá. Beijo de vocês. Como vocês querem fazer? Só um minuto, professor. Vocês são o tema 5. Professor, você tem como abrir o nosso slide? Posso abrir passando para vocês. Pode mandar aqui no Telegram. Tá bom, peraí. É que eu não sei dividir a tela, professor. Não, manda aqui.
Tá bom, peraí, só um instante. Ô, professor, antes da Karina começar, desculpa interromper, você tem previsão de quando que vai ser oficial? Nossa, De vocês? é. Não, vai ser na nota normal mesmo. Vai ser estilo. Manda. Estilo. Como é que fala, gente? Igual foi a parcial. Vocês vão entrar no portal e fazer. Parece que todas serão assim. Segunda chamada, exame, vai ser tudo à distância. Beleza, valeu. Beleza? Peraí, Eu acho professor. que alguns casos particulares vai ser tratado à parte daí, né? Aí eu não sei como é que vai funcionar nesse sentido. O que vocês estão fazendo? Baixando aí? Tá enviando. Cadê? Vê se enviou, professor. No grupo aqui, né? Chegou aqui, deixa eu baixar. Ai, droga, enviou errado. Vamos dar esse? Professor, é porque eu enviei. Não era esse certo. Mas pode ser. Mas manda até outro, então. Qual que é o outro? Manda aí. Ana, É quer que porque- eu mando? É que esse daqui meu não tá. Esse que eu mandei não tá editado. Não tá com o nome? É só detalhes? Se for só detalhe, a gente vai nele mesmo. Professor, tá tipo, tem tudo. É que eu só não coloquei os nomes nesse daí. É que eu Então não oprimi. tem problema. Não tem problema. Vamos nele mesmo. A gente vai ter que fazer assim, tá? Vou passando por aqui mesmo. Podem começar, podem se apresentar daí com o nome de vocês, em vez de estar escrito aqui. Qualquer coisa vocês vão comentando. Tá Beleza? bom. Vai lá. Boa noite. Eu sou a Ana Júlia. O restante pode se apresentar. Boa noite, eu sou a Karina. Boa noite, eu sou Wesley. Boa noite, sou a Geisla. E nós vamos falar sobre o GIS, como ferramenta de planejamento e gestão urbana. Tá. Vamos lá. Conceito do GIS. O SIG, Sistema de Informação Geográfica, ou GIS, Geographic Information System, é um sistema projetado para capturar, armazenar, manipular e apresentar todos os tipos de dados geográficos. O GIS não permite visualizar, questionar e interpretar dados de uma determinada localidade, buscando entender padrões de tendências, servindo como informação de caráter estratégico para organizações dos materiais diferentes, portes e ramos. Pode passar, professor. Aplicação. Tá. Aplicação do sistema GIS. Utilizando o GIS como um único mapa, é possível incluir informações sobre indústrias, fazendas e até mesmo cidades inteiras, integrando diversos tipos de dados, como de locais sensíveis à poluição, zonas úmidas e rios. Esse mapa ajudaria, por exemplo, a determinar onde o abastecimento de água poderia estar em maior risco.
Por exemplo, sistema GIS. Vou falar para você, professor. A gente vai conversar sobre ele. Tá. Aplicação do sistema GIS. A tecnologia GIS permite que todos esses diferentes tipos de informações, independentemente da fonte ou do formato original, sejam sobrepostos uns aos outros em um único mapa, que pode ser utilizado para as mais diversas aplicações. Professor, por exemplo, nesse sistema GIS, a gente pode colocar várias informações, só que tudo dividido. Por exemplo, ele vai ficar uma mistura de tudo, tipo, a pessoa que for... Esse sistema, ele é para facilitar. Sendo para facilitar, ele é bem organizado. Então, por exemplo, você vai buscar o que você precisa. Que nem no slide de cima, que mostrava, por exemplo, o percurso da água, ele é muito importante a gente saber disso. Por exemplo, uma empresa vai se instalar em tal localidade. Ela precisa saber, por exemplo, que é perto, por exemplo, de um rio, professor. Você não vai colocar uma indústria perto de um rio. Por quê? Porque ela solta resíduos. Ela vai precisar colocar esses resíduos em algum lugar. Então, esses resíduos, se for próximo onde ocorre a água, vai causar a poluição. Então, isso serve exatamente para que as empresas saibam onde se instalar e serve também para o plano diretor. Cada município tem seu plano diretor e o plano diretor, ele especifica onde é a zona de indústria, onde é a zona de um centro comercial e onde é a zona de residência. Então, o GIS, ele serve para essa função, para saber em qual localidade uma indústria pode ser instalada, porque devido à poluição que ela, dependendo da indústria, a poluição que ela ocorre, e saber não só a poluição, mas, por exemplo, o barulho, entre outras coisas. A aplicação do GIS. Os aplicativos GIS incluem sistemas de hardware e softwares. Essas aplicações podem integrar dados cartográficos, fotografias digital ou até mesmo dados em planilha. Como eu falei anteriormente, esse sistema ele tem que ser de fácil acesso. Por exemplo, quando eu digo fácil acesso, a pessoa saber manusear de uma forma simples, não ser aquela complicação. Porque a pessoa, quando ela vai mexer, ela precisa saber o que ela quer. Nós vamos direto saber o que queremos. E através dos aplicativos, a gente consegue ter um ênfase de dados, tudo dividido. Então, é muito organizado e serve justamente para isso. Para que a pessoa vá direto do que ela precisa, a informação que ela precisa. Professor, aí segue mais ou menos o que a Júlia estava dizendo, o que ela explicou aí. Com o GIS, informações adicionais de mapeamento podem ser inseridas, atualizando esses mapas. Para isso, são utilizados receptores de mapeamento GIS, que coletam informações em campo com precisão e versatilidade. É o que a Júlia tinha explicado. Agora eu vou falar sobre o GIS no planejamento urbano. Entre as questões em que o GIS pode ter um papel importante, encontra-se localização, inquirir características de um lugar concreto, tendência, comparação entre situações temporais ou espaciais distintas de alguma característica, rotas, cálculo de caminhos ótimos entre dois ou mais pontos, e modelos, que é a geração de modelos explicativos a partir do comportamento observado de fenômenos espaciais. Aí é só um exemplo, professor, de uma foto para mostrar mesmo. É só... Professor, é a mesma coisa. É porque nesse aqui eu tinha dividido. Ah, tá.
Aqui não? Não, aqui tá certo. Aqui, professor, é como a gente implantar um ambiente GIS. Primeira coisa que a gente precisa para implantar um sistema desse é saber a forma, que nem aqui eu coloquei, é importante definir claramente a utilização na solução do problema e na organização. Você não pode simplesmente chegar e querer. Você precisa ter um fundamento para isso. Essa chart que eu coloquei é como que o GIS facilita na questão do município. Então, ele é importante, primeiro, para a população. Por exemplo, para quem quer investir em alguma cidade, no lugar, porque ele tem que, como ele tem que ser de livre acesso, nele vai conter todas as informações do município. Então, nele contém o plano diretor, onde que a pessoa vê tudo o que ela realmente precisa saber. Além, por exemplo... Ai, professor, como que eu vou explicar? Professor, não sei. Nele contém... Você pode criar essas questões aí, né? O cadastro, planejamento, meio ambiente, né? A partir do GIS. Exatamente. E aí depois a prefeitura pode disponibilizar tudo isso para o cidadão. Exatamente. Essas formas, o município, ele pode, como se a população tem total acesso no município, sabe? O que ocorre no município através do GIS, por exemplo, saber mais sobre o seu município. Por exemplo, quando nós vamos ler, não sei se Sinop tem o plano diretor, mas o plano diretor, ele contém todas as informações do município. Então, assim, dessa forma, o GIS ele serve exatamente para isso. A gente consegue visualizar tudo o que a gente quer, tudo o que convém, tudo o que a gente precisa saber, de uma forma organizada. E isso está de livre acesso para a população. Então, a população, ela tem esse acesso. Beleza, é isso? É isso. Então, professor, como você pode perceber, nós escolhemos o Wesley e a Ana para apresentar por nós, pelo grupo, tá? Tá certo. Só complementando a questão do GIS, os dados criados por ele, a maioria é público, tá? Mas o GIS mesmo, o sistema, por exemplo, um software, nem sempre você vai ter um software gratuito. E as imagens que você tem que colocar dentro do software, as imagens que o governo disponibiliza, nem sempre são de satélites com resoluções boas, né? Muitas vezes você tem que comprar essas imagens, tá? Principalmente se você for fazer um grande estudo, né, é legal você comprar de algum satélite privado essas imagens para poder trabalhar elas, né? Porque a resolução é bem melhor do que aí os de organizações públicas, tá? Então, beleza. Vamos voltando, então, agora. Já foi o tema 5. O Vitor já chegou, ainda não? O Vitor não chegou, nem a Catiane. Davi e Rafael, então. Tema 6. Davi e Rafael estão aí? Sim. Vamos lá, então. Professor, eu mandei no seu privado o documento. Deixa eu ver aqui. Mas aí, o ano que vem, está com 19, aí está arrumar um serviço. Daqui 2 anos, eu está com 17. Também vai ter que trabalhar. Ou ele ir para a cidade de ou ele... Quem que mandou? O Rafael que mandou aqui, né? No privado. Sim. Sim. Aí eu trabalho aqui, eu vou ficar, eu tenho 19 anos. E ele cuida da casa, porque daí tem que ter alguém que vai incentivar o menino na cidade também a trabalhar. Porque que não, por exemplo, nós alugamos uma cantina para ele. Logo eles não tiver ninguém para incentivar ele,
Isso aí vai virar uma pintura. Aí. Vai ajudar ou me deixar guardado. Porque não dá, e eu estava pensando também. Às vezes ela está com a cabeça assim. Vamos lá, pessoal. Acho que não precisa colocar o Word de vocês, não. Pode ir falando sobre o tópico de vocês. Vocês não tem um slide, né? Alô? Davi, Rafael? Oi, professor. Pode começar a falar, então. Pode explicar o tema de vocês para a turma? Só por áudio mesmo? Vamos só por áudio. Tá ok. Quer ligar a câmera? Só que ele não fez boletim de ocorrência, porque quando nós saímos na nossa matéria, Primeiro vai começar com o Davi. Tá, parte do georreferenciamento. Judiciário ou o próprio paciente. Nem eu que sou mãe pego. Aí eu entrar Bom, o nosso tema é o facilidades que o georreferenciamento e o GPS trazem ao arquiteto. E o que é o georreferenciamento? Nada mais é que é um instrumento adotado pelo INCRA para padronizar a identificação de um imóvel rural. E ele pode ser feito através do reconhecimento das coordenadas geográficas de um determinado local, a partir de mapas ou imagens. Ele tem como principal finalidade fazer o levantamento das características do imóvel. E traz várias vantagens além da questão burocrática. Pois, com o georreferenciamento de um imóvel, ele valoriza o valor de mercado. E também possibilitando um financiamento no setor financeiro ou bancário. O georreferenciamento pode ser feito por levantamento de dados físicos e geográficos, com a análise de recursos naturais e geográficos, e também com ferramentas computacionais. E por conta disso, é utilizada uma técnica chamada fotogrametria, que possibilita as medições mais rigorosas a partir das fotos. Agora é com o Rafael. A minha parte é sobre o GPS. Aí eu coloquei primeiro para a gente entender o que é o GPS. GPS é uma sigla para abreviar Global Position System. Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, é um sistema de navegação por satélite. Existem dois sistemas funcionando atualmente, o GPS americano e o GLONASS, a versão russa do GPS. O sistema foi declarado totalmente operacional em 1995. O GPS é considerado atualmente a mais moderna e precisa forma de determinação de posição de um ponto na superfície terrestre. Pode ser usado 24 horas por dia em quaisquer condições de tempo. Essa tecnologia foi desenvolvida para durante a Guerra do Golfo, entre 1990. Aí aqui a segunda parte é onde pode ser aplicado, né? Ele dá assistência à navegação, em caso de navegação aérea ou marítima, o sistema oferece a todo momento a posição
do receptor a bordo. Mapeamento e topografia. Satélites GPS realizam varreduras da superfície terrestre para gerar mapas de grande precisão. Localização de imóveis. Possibilita encontrar corpos, veículos e afins na superfície terrestre em lugares de difícil acesso. Locomoção. Ele é oferecido com mapas das cidades a locais que os motoristas estiverem trafegando, que permite traçar percurso e rotas com facilidade, além de possibilitar uma visão geral da área que está se percorrendo. Estudos científicos. A comunidade científica utiliza o GPS pelo seu relógio altamente preciso. Durante certas experiências científicas, pode ser registrado com uma precisão de microsegundos. Quando determinada amostra foi obtida. Aí aqui nós temos a classificação dos receptores de GPS. De navegação. Receptores de mão, que seria o GPS portátil que você carrega, ou o do celular. Determinação rápida de coordenada. Precisão de 10 em 10. Topográficos, que seria o teodolito. Posicionamento topográfico permitem pós-processamento e posicionamento relativo preciso de ordem de 1 centímetro. E o geodésico, que seria os pontos geodésicos. Posicionamento geodésico permite pós-processamento, o posicionamento relativo alta precisão em alguns milímetros. E aí, por final, ficou a bibliografia. E a gente encerra por aqui. Certo, então, pessoal. Essa foi a apresentação aí do Davi e do Rafael com o tema 6. Vamos lá para o tema 7, então. O Gerson e a Ana Gabriela estão aí, né? Acho que a Ana Gabriela me mandou lá na apresentação aqui. Eu vou abrir. Ana tá aí, né? Ana Gabriela. Gerson também. Cadê? Está. Vamos lá, então. Estou abrindo de vocês aqui. Aparecendo, já pode começar, tá? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Gabriela. Eu e o Gerson vamos apresentar sobre o sensoriamento remoto e o plano diretor. Pode passar, professor. Tá. O sensoriamento remoto ele é o conjunto de técnicas de levantamento de dados que não entra em contato direto com o objeto que ele está sendo analisado. Esse sensoriamento remoto ele é feito a partir de equipamentos, que são satélites, que são corpos que giram em torno de planetas pela força de gravidade para transmitir os sinais. A aerofotogrametria, que é uma aeronave equipada com câmeras fotográficas, e os radares e sonares, que eles localizam os objetos a partir de ondas. Então, o sensoriamento remoto, ele produz os mapas topográficos, que são representando as dimensões da superfície terrestre. Geralmente são em escalas grandes, como 1 para 10 mil e 1 para 100 mil. O período da Guerra Fria foi um período que destacou por um grande desenvolvimento da evolução dos meios de comunicação, transporte e espionagem, que acontecia uma competição ali entre os Estados Unidos e a União Soviética. O projeto assim, que mais teve destaque nesse período foi o projeto de Sputnik, que foi o lançamento de um foguete para o espaço. Então, esse projeto é da década de 50 e foi criado pelos soviéticos, que até ganharam a primeira etapa da corrida aeroespacial. Então, a partir disso, inaugurava um cenário em que lançava para o espaço os elementos e os instrumentos imagiadores. O SIG, como o Grupo 5 explicou, é um banco de dados
que são armazenadas as informações imagiadoras trazidas pelos satélites. Pode passar, professor. Esse exemplo de mapa topográfico, nós podemos observar que é o resultado, né, dos imaginamentos. Então, os satélites, eles trabalham além do comprimento de ondas do campo do espectro visível, com imagem ultravioleta e infravermelho. Então, se a gente converter a frequência dessas ondas que gerem na faixa desse espectro visível, por exemplo, converter as imagens de infravermelho em cores RGB, que são vermelho, verde e azul. Ele possibilita a visualização da imagem produzida. Então, os mapas topográficos, como nesse exemplo, eles podem mostrar os metros, desmatamento, foco de incêndio, de queimada, crescimento urbano e também as mudanças climáticas. Nesse exemplo aí, nós podemos observar, né, como eu havia dito, os metros. Então, ele é representado a partir das cores. No azul mais claro, tem 510. O azul um pouquinho mais escuro, 520, 530, até chegar no marrom, que é 660 metros. Então, o sensoramento remoto, ele mostra, a partir do mapa topográfico, o que possui em determinada região. Pode passar, por favor. Agora o Jerison vai prosseguir com o trabalho. Olá, boa noite. Eu vou falar sobre o plano diretor. A ABNT de 1991, ela define o plano diretor como um instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação de políticas de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados. Então, o plano diretor, ele vai ser uma exigência da Constituição para municípios com mais de 20 mil habitantes. Esse plano, ele vai objetivar o crescimento saudável das cidades. Ele vai definir setores de residenciais, comerciais, definir uso e ocupação do solo. Ele vai prever áreas de risco, como a Letícia falou ali no tema 3. E esse processo para a formação desse plano diretor, ele deve ser constituído por um processo democrático, ou seja, deve ter a participação da população e do poder legislativo e executivo. Para a criação do mesmo, é necessário que se haja o Conselho Municipal da cidade ou o núcleo de gestor. Esse um ou outro, eles vão conter agentes do poder legislativos e representantes da parte da sociedade civil. E o SERPLAN, ele vai ser um órgão que vai dar suporte a esse conselho ou esse núcleo de gestor, e ele vai procurar também capacitar as atividades internas da prefeitura, ele vai fazer a elaboração da leitura técnica da Carta da Cidade, que são mapas temáticos, onde são definidos pontos onde se precisam um olhar mais sensível, pontos onde há saturação de habitantes ou onde há área de risco, para assim definir diretrizes de assistencialidade para o local. Depois disso, nessa primeira fase, a gente tem a fase de diagnóstico, onde é feito o levantamento da situação atual que se encontra a cidade. Esse levantamento, ele é conhecido como a cidade que temos. Partindo disso, nós temos o prognóstico. O prognóstico já seria a definição de diretrizes para compensar essa falta, essa ausência de alguns serviços ou de assistencialidades que alguns setores dessas cidades eles estão sofrendo. O decreto 88.243 de 2014, ele é um decreto que ele incita a participação da sociedade civil
na elaboração de todas as etapas desse planejamento. Pode passar, professor. Então, o plano diretor participativo, ele tem que contemplar essas 4 áreas: habitação, saneamento, mobilidade e uso e ocupação. Na habitação, ele vai definir áreas carentes da cidade que precisam ser olhadas ou que precisam de assistencialidades como educação, saúde e lazer. E na parte de prognósticos, ele vai definir recursos, parte de investimentos para que haja assistencialidade dessa parte. Saneamento vai verificar a parte de coleta de resíduos sólidos, de captação, de absorção das águas pluviais. A mobilidade também é outro setor muito importante no plano diretor, uma vez que a expansão desordenada, o crescimento desenfreado das cidades, eles geram custos, né? Eles oneram os orçamentos que o município ele tem para desenvolver com os seus habitantes, porque ele vai ter que levar mais infraestrutura, ele vai ter que prever pontos de ônibus que façam essas rotas mais longas. O uso e ocupação do solo, ele entra na parte de preservar, evitar os vazios urbanos. No caso, esse espraiamento, ele não é necessário quando a gente tem grandes áreas internas na parte central da cidade desocupadas, né? Então, fica incoerente o espraiamento da cidade com esses vazios urbanos. Então, esse plano diretor, ele pode definir técnicas como parcelamento do solo ou aplicação de IPTU progressivo no tempo, para fazer com que os donos desses espaços que estão ociosos se obriguem a utilizar o mesmo. Pode passar. Aqui a gente pode ver umas etapas de revisão do plano diretor de Natal. Geralmente, o plano diretor ele segue mais ou menos esses mesmos procedimentos. As atividades iniciais, onde é elaborado a parte de diagnóstico, com a participação social, e logo depois a gente tem a leitura da cidade, que é feito por esses órgãos como a Serplan. Essa minuta da lei é depois que esses documentos eles estão formados, e aí a Câmara ela disponibiliza esse documento de forma online ou virtual, para que a sociedade ela ainda possa revisar e dar suas considerações finais também sobre esses documentos, sobre essas diretrizes definidas. Na parte da votação, é quando, depois de todo esse processo, esse documento ele é encaminhado para a Câmara de Deputados, de Vereadores, e eles têm a responsabilidade de julgar o conteúdo desse documento, avaliando se está de acordo com as diretrizes, com as outras leis que já estão estabelecidas também, como a lei de urbanização, a lei de impacto ambiental. Se tiver tudo de acordo, eles aprovam. Se não tiver de acordo, esse plano diretor ele volta para o Poder Executivo para que seja revisado, e depois de revisado, ele volte ali no processo para votação. E a implementação é a parte final, onde são observado diretrizes que vão garantir a implantação do que se foi acordado nesse documento. Pode passar. O sensoriamento remoto e o plano diretor. A gente fica imaginando como que é feito todo esse levantamento, como que esses profissionais e técnicos, eles captam todas essas informações. Seria muito difícil a gente fazer isso de forma mais convencional, né? Indo até o local, ou exemplo, se tivesse uma mineradora na cidade, como que eu ia saber, como que o técnico iria saber o nível de degradação que essa mineradora causou. Então, essas técnicas de sensoriamento remoto, ou o GIS, como foi citado, eles vão colaborar com a captação de informações desses pontos da cidade para a elaboração do plano diretor, né? Um plano diretor mais assertivo. E essa foi a apresentação.
Obrigado, pessoal. Parabéns pela apresentação. Agora, nosso tema 8. Todos do tema 8 estão aí? Oi, boa noite. Acredito que todos que vão apresentar, sim. Será a Bruna, eu, a Bianca e o Pedro. Isso. Então, beleza. Vocês querem que eu passe aqui ou vocês passam Sim. por aí? Então, cadê? Gostaria, se você puder, passar aí. Mandou, né? Eu mandei pelo Telegram para Sim. você. Vamos lá, então. Já tá passando já? Tá apareceu aí? Pra mim não tá aparecendo Apareceu. devido à internet tá ruim, mas tem que ver com o resto. Na hora que aparecer, pode começar, então. Muito bem. Boa noite a todos, eu me chamo Bruna e o nosso grupo é composto pela Bianca, por mim, pela Brenda, pela Laura e pelo Pedro. Mas quem irá apresentar hoje será eu, a Bianca e o Pedro. A Brenda e a Laura, a Laura fez o trabalho escrito, a Brenda ajudou com as pesquisas e a Brenda ela não está muito bem hoje, então ela não poderia apresentar. Talvez ela teria que ir para o hospital ainda hoje, então por esse motivo ela não está na apresentação, mas ela ajudou em todo o processo. Bem, o nosso tema é impactos da movimentação de solo para as construções civis. Pode passar. Já está aparecendo no próximo slide? Tá aparecendo. Ok. Bem, a construção e a edificação é um dos setores que podem gerar vários problemas ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a produção de insumos, para o canteiro de obras, passando por mudanças de solo, áreas de sol, vegetação, até os reflexos no aumento de gastos, entre outros. Nesse trabalho, a gente vai falar sobre os impactos que a movimentação no solo pode gerar para as construções civis. Os problemas ambientais que pode gerar, os gastos financeiros para quem vai estar fazendo a compactação do solo, quem vai estar fazendo ali a terraplanagem. E para a gente começar a entender esses impactos, a gente tem que primeiro entender o que é terraplanagem, quais são os conceitos e tudo mais. Então, vou começar apresentando para vocês o que é terraplanagem. Pode passar pelo próximo slide. Terraplanagem. O que é e para que serve? A terraplanagem é a colocação ou retirada de terra para deixar um terreno plano, resolvendo diversos problemas que podem dificultar a construção. Para que a terraplanagem seja feita, um pouco de terra é retirada de uma parte mais alta do terreno e depositada na parte mais baixa, tornando o terreno plano, com o uso de equipamentos especiais e também com um cálculo preciso de quanto de terra precisa ser retirada da terra, que essa retirada da terra seria o nosso corte, e depositada no local necessário, esse é o nosso aterro.
E é muito importante que o terreno esteja limpo para fazer esse processo, para as máquinas conseguirem trabalhar de forma adequada. Então, o maquinário vem no terreno, ele limpa, tira toda a vegetação, a construção, se tiver uma construção já lá, eles retiram todos os materiais e deixam tudo limpinho para assim eles conseguirem ver onde que eles terão que fazer o aterro, onde que eles vão fazer o corte. Geralmente na cidade eles compram a terra já, né? Então, onde que eles vão poder colocar essa terra para estar colocando com os maquinários, jogar no aterro. Tem todo esse preparo, essa preocupação. E acontece um problema já, que a gente tem que ser tem que analisar antes de começar a fazer a terraplanagem, analisar todo esse terreno, porque se você for fazer que nem assim na zona rural, as próprias pessoas mesmo fazem o seu corte, o seu aterro, às vezes ele pode ficar mal feito, que nem a gente, e isso pode trazer vários problemas para aquele local, para a estrutura da casa, para tudo. Tipo assim, ele vai estar colocando a obra em risco. Que a gente vê também muito em São Paulo, né? Onde ficam as favelas, que as pessoas mesmo constroem em lugares inclinados. E isso vai dar... Provavelmente ali vai ter deslizamentos, vai ter erosão na terra. E eles provavelmente não vão ter problemas com os taludes, né? Eles não vão fazer os taludes corretos. E isso provavelmente vai ter consequências para as pessoas, para os moradores do lado. E isso é um problema que poderia ser evitado se eles tivessem buscado profissionais qualificados para isso, né? Não feito uma terraplanagem mal feita. E também uma coisa que tem que cuidar muito na terraplanagem é como o professor já explicou nas aulas, para não ficar, quando for feita a compactação, tem que deixar bem compactado, não deixar com umidade, porque uma terraplanagem que é mal feita, ela pode ficar com uma camada de ar e ficar oca, assim, complicando a construção da casa, a construção civil, os edifícios, deixando aquela parte oca na terra, um buraco, né? E também com esse ar ali dentro, vai ser mais fácil ter infiltração de água, podendo assim ter rachaduras na construção mais para frente, né? Fora o custo que eles vão ter para arrumar isso tudo depois. E uma coisa muito importante que entra também na terraplanagem é o empolamento, que a minha amiga Bianca vai falar agora. É isso mesmo, boa noite. Boa noite. O empolamento, ele entra no estudo desse solo, né, antes até mesmo da terraplanagem. Porque assim, o empolamento, ele seria a mesma coisa da expansão volumétrica desse solo, que é o fenômeno característico dele. Que ao cavar o solo, que até então estava compacto, o mesmo se desaglomera, fica solto e ocupa mais espaço. Esse efeito é expresso em porcentagem. Se a gente cavar 1 metro cúbico de solo, ele aumenta para 1,3 metro cúbico. O empolamento é de até 30%. Só que cada material, cada solo, ele tem uma porcentagem de empolamento. E nós conseguimos observar aí nessa planilhazinha que está aparecendo, né? Solo arenoso, argiloso e as especificações e porcentagens. É muito importante fazer essa análise correta do solo, até porque a partir do cálculo de empolamento que a gente vai descobrir a quantidade e quais os maquinários que vão ser necessários para estar utilizando, né? Isso implica diretamente no orçamento da obra. Então, antes até da terraplanagem, no momento do estudo, da análise desse solo mais aprofundado, vai ser feito o cálculo e os orçamentos que vai interferir aí num gasto excessivo
ou num mau estudo desse solo, ele pode estar trazendo transtornos futuros que poderia ser evitado, né, nessa análise aí mais aprofundado do solo em questão. Pode passar, professor. Bem, aqui a gente vai falar um pouco sobre o setor econômico, né? O que é todas essas coisas que a gente já falou, como fazer uma análise certa do solo, fazer um empolamento correto, fazer uma terraplanagem correta, todas essas coisas geram um custo. E também, se der algum problema, também tem um custo extra, né? E no setor econômico também, quando estiver fazendo a construção civil, estiverem começando, dependendo de onde vai ser feita essa construção, se for um local muito longe, como o professor falou quando estava falando dos maquinários, eles vão ter um gasto muito grande pela distância, para levar os maquinários até a obra, para ter o deslocamento. E tem alguns, tipo assim, da empresa que estiver fazendo, por exemplo, uma indústria, ela não possui os maquinários já preparados para fazer tudo isso, a indústria que contratou os serviços, né? Se eles não tiverem todas essas máquinas que vão ser necessárias quando eles fizerem o estudo do implemento e ver quais máquinas precisam, eles vão ter que contratar outros funcionários, pegar mais máquinas. Isso também gera um custo maior para eles. E tem empresas que trabalham tem um tempo de entrega, né? E se o local for muito longe, isso vai implicar um custo mais alto, às vezes não vão conseguir entregar a obra no período. E o professor comentou também que, às vezes, durante o percurso, o maquinário pode estar tendo algum problema, tem que ser consertado alguma coisa, ou não consegue chegar. Mesmo na hora de fazer a terraplanagem também, os caminhões não conseguem furar um pneu, acontece uma coisa. Se for longe, não vai estar chegando logo essa terra para fazer o aterro. E isso vai ter um custo a mais, né? Que aí a empresa vai ter que pagar o pneu furado, vai ter que dar um jeito de levar aquela terra, a obra vai ficar parada. E tudo isso é um gasto que eles têm. E ali no meio, quando a gente estiver começando a fazer as escavações para começar a construção, às vezes pode ocorrer se eles não tiverem um estudo aprofundado desse solo, eles não vão saber se nesse solo vai ter rochas, se o lençol freático é muito, se for uma coisa muito grande, se o lençol freático não está muito próximo ali, eles não vão saber essas coisas. E isso pode implicar vários danos, né? E, por exemplo, se tiver que fazer uma construção muito profunda, que precisa de como eu posso dizer? Vamos dizer assim, de um calço bem forte, e tiver rochas ali, eles vão ter que usar explosivos, pode estragar maquinário, então é tudo um custo a mais que eles vão ter. E ali, durante a compactação do solo também, eles podem estar causando alguns danos para os vizinhos, né? Dependendo como se for na cidade, eles forem querer construir uma casa. Na hora de compactar ali o solo, se eles forem com uma máquina grande, a máquina grande vai causar um transtorno ali para os vizinhos, para estar passando essas máquinas ali na rua, para os carros. E tudo isso entra no setor econômico, vai estar afetando não só as pessoas, a construção ali, como as outras pessoas também. E pode acabar danificando edificações vizinhas, mesmo a construção de coisas maiores também pode estar, se as construções vizinhas não forem fortes, elas podem estar ter rachaduras, pode quebrar alguma coisa. E por isso é muito importante, se for uma obra mais pequena, que eles tenham esse conhecimento e busquem fazer a compactação manual, procurem equipamentos diferentes para utilizar. E assim evita também o transtorno, evitam gastos, evitam ruídos bastante que
atrapalha as pessoas, para facilitar toda a vida. E essa parte dos ruídos, essas coisas, esses problemas ambientais que podem ter ali na hora com o solo, o meu amigo Pedro vai falar agora. Pode passar o slide. Bom, boa noite. Eu irei falar sobre um pouco sobre os impactos ambientais. Nas construções, elas utilizam diversos recursos naturais, podendo assim prejudicar o meio ambiente. Apenas em São Paulo são produzidos das obras 17 mil toneladas por dia, além de ser extraído da natureza para a edificação cerca de apenas 20 a 50% é utilizado em novas construções. É comum também desperdício de energia em canteiros de obras com maquinários ligados enquanto não estão sendo utilizados. Dessa maneira, um fato para amenizar é que o gestor se preocupe com a água utilizada para a reutilização dela ser amenizando o desperdício hídrico. Com isso, a enorme utilização de maquinário é como a Bruna disse, podem produzir também poluição sonora, poluição do ar e também aumenta significativamente os ruídos, que podem perturbar a vizinhança. Por isso, o plano diretor, que também pode ser definido como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, é fundamental para que visa o entendimento sobre as limitações de cada tipo de construção e seus impactos ambientais. Sem isso, o mesmo terreno pode apresentar impactos. Aí agora eu irei citar alguns exemplos. Um desses exemplos é o desmatamento, pois em um terreno, normalmente quando se tem árvores, eles são retirados. E isso leva a consequências como podendo ser alteração no clima da região, pois uma vez desmatada, o calor passa a se propagar com mais intensidade para a atmosfera, por conta da maior exposição ao solo, alterando o clima da região, refletindo até mesmo a quantidade de chuvas. Um exemplo que pode ser bem definido é a cidade de São Paulo. Outro exemplo é a remoção da camada vegetal, uma ação equivocada, pois várias plantas podem se encontrar no local, onde ocorreria a troca de material genético e novas plantas poderiam ser desenvolvidas, além do CO2 que produzem a produção de nutrientes para os solos que as mesmas poderiam disponibilizar. E outro exemplo é a poluição do ar, que para exemplificar, cada tonelada de clinker, ou acredito que seja um cimento básico, mais de 600 kg de CO2 são gerados, sem contar com os impactos da produção de ferro, aço e o uso da madeira ilegal, dos materiais tóxicos, como tintas e solventes, e o uso de maquinários, onde ocorre a queima de combustível. E por fim, eu irei citar um exemplo que ficou famoso, a tragédia do Brumadinho, pois a construção da barragem afetou o solo pelos resíduos de minério de ferro e manganês, que são elementos que apresentam riscos para a natureza, e uma série de contaminações pelas águas que foram cobertas pela lama, pois os rejeitos de minério diminuem a quantidade de oxigênio na água, que matou boa parte da vida aquática atingida por essa lama, o que asfixiava os peixes. Apresentam também perda de vegetação, perda da regeneração das plantas e perda de diversidade genética. E, consequentemente, afetou também os recursos pesqueiros, aumentou os níveis de metais nos peixes em que as pessoas poderiam consumir e aumentou o desemprego e também impactou na piora da qualidade da água potável. E agora... Bom, o que o Pedro disse, a gente pode ver que o impacto ambiental não começa só ali na hora de fazer a construção. Já vem muito antes, já começa desde a preparação dos materiais, né? Eles tiveram que cortar a árvore para fazer a madeira, tiveram que fazer grandes escavações para tirar, vamos dizer assim, para tirar pedras, para fazer... Enfim, tiveram que procurar areia, fazer escavações para tirar areia. Então, tiveram que cavocar para ter a terra ali, grandes minerações. Então,
tudo começa já bem antes da construção, esses impactos ambientais. E a gente não acaba não vendo isso, né? A gente não vê, às vezes, desde o começo. Então, seria bom a gente analisar todo o contexto antes tudo que afeta, né? Ali a construção. E seria isso. A gente tem os extratores que poluem ali o ar, a gente às vezes nem dá tanta atenção, mas às vezes tem um vazamento ali, pinga óleo diesel, e isso também afeta ali a terra. São coisinhas que às vezes passam despercebido, mas no final geram um dano muito grande. Que nem ele citou ali Brumadinho, Mariano, né? São barragens que estouraram, mas que devido a erros humanos, né? Se eles tivessem analisado a construção da barragem e às vezes o local que ela foi feita, ali a gente não sabe qual foi exatamente o erro que eles tiveram, se foi ali na hora se foi na construção mesmo. Então, e a gente vê que esse desastre afetou muito, não só a obra, como todas as pessoas e a sociedade em um todo. Então, com coisinhas simples, a gente pode causar um dano muito grande. Pode passar. Aqui já não é o último. Bem, isso. Agora é a conclusão. Assim, a gente quer dizer que é muito importante que sejam realizados vários análises, estudos do solo, estudos sobre fazer contratação de funcionários qualificados, para estar fazendo a terraplanagem de forma correta, investir também em formas sustentáveis para a realização do projeto, para ter menos gastos de energia, para cuidar com os ruídos que vão ter para não atrapalhar a vizinhança, para ter um resultado muito bom e para evitar gastos, né? Gastos futuros que às vezes o próprio morador, o próprio dono ali do lugar pode enfrentar depois por causa de alguns erros. E é isso. Certo, então. Parabéns ao grupo pela apresentação. Vamos agora para o grupo. Deixa eu ver aqui se vai ser só a Heloísa, né? A Catiane não entrou. E também o Vitor também não, né? Então vai faltar só a Heloísa. Então vamos lá para o tema 9. Tá escutando, Heloísa? Tô sim. Deixa eu só abrir então a sua apresentação. Abrindo aqui, você pode começar. Pode começar? Pode começar. Tá. Eu fiquei com o tema, então, arquitetura adequada ao terreno versus terreno adequado à arquitetura. Professor, pode deixar aí no primeiro. Certo. Eu coloquei primeiro as imagens e depois eu vou falar um pouco sobre todos. Pode passar, professor. Esse é um caso de uma arquitetura que se adequou ao terreno. Nesse caso, é um terreno com declive, que é um terreno que o fundo do terreno é mais baixo que o nível da rua. Pode ver que a garagem é subterrânea ali, ó, descendo, né? Ela desce, ela é subterrânea. Pode passar, professor. Esse é um outro caso em que a arquitetura ela é adequada ao terreno. No caso, ele é com aclive.
porque é um terreno que o fundo do terreno é mais elevado que o nível da rua. O nível da rua não tem rua, nesse caso eu não enxergo a rua, mas eu coloco como se fosse a fachada da casa daí. Então, esse daí é com aclive, e dá para ver que é numa encosta, no interior, por exemplo. Eu acredito que seja mais para o interior de uma cidade essa casa. Pode passar, professor. Esse é outro caso de arquitetura que foi adequada ao terreno. Nesse caso, eu não consegui identificar, mas eu acho que o fundo do terreno ele é mais alto que a rua, então é com aclive também. Pode passar, professor. E esse caso é um caso muito comum aqui de Sinop, que é terreno plano, que é quando a frente do terreno é no mesmo nível da rua. Então, a maioria dos terrenos aqui de Sinop, é muito raro a gente encontrar uma casa com a arquitetura que foi moldada já no terreno daquela forma, na forma natural dele. Aí pode passar, professor, que agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito. Só um pouquinho, peraí. Nós, como arquitetos, a gente sabe que futuros arquitetos, né? A gente sabe que preferencialmente a arquitetura ou o projeto, ele deve se adaptar ao terreno e não o terreno ao projeto de arquitetura. Por quê? Porque cada terreno tem as suas características, cada terreno tem a possibilidade da gente estar projetando uma obra bonita, como eu te mostrei nas fotos anteriores, eu mostrei a vocês nas fotos anteriores. Cada terreno possibilita a gente um conceito diferente. Então, isso pode trabalhar a nossa criatividade, as nossas inspirações, mas é claro que a gente vai precisar da ajuda do engenheiro nessa hora para fazer os cálculos, né, de estrutura e ver se vai ser possível. Quando não é possível, aí é feito as terraplanagens no terreno, conforme os colegas dos trabalhos anteriores vieram a falar, que é o que gera custo. Em si, as duas coisas geram custo. Tanto o terreno ser plano, porque um terreno plano ele é caro, quanto um terreno que tem declive ou aclive. Por quê? Porque um terreno plano é caro, mas um terreno com aclive ou declive, quando você não vai manter, você vai gastar com terraplanagem. E também, quando você vai manter, você vai gastar com concreto armado, vai gastar com estruturas mais fortes. Então, de qualquer forma, o gasto é inevitável. Agora eu vou falar um pouco sobre o texto que eu fiz. Muitas vezes o terreno, em sua topografia natural, ele desenvolve a ideia do arquiteto com relação ao partido arquitetônico e fornece inspirações. Vai também haver os terrenos em que as modificações serão necessárias para que torne o projeto possível. Por exemplo, uma edificação próxima de uma encosta ou próxima de paredes rochosas. Para nós que seremos arquitetos, a gente não pode impor limite nas nossas coisas, só quando precisa. As adequações que a gente deve obedecer é só quanto aos limites e recuos de um terreno conforme a legislação vigente do município, onde será implantada a edificação, podendo utilizar as imperfeições do terreno a favor do seu conceito, criando uma obra única e em harmonia com o local. Como, por exemplo, um terreno em aclive que favorece a exploração visual. Cada vez mais as pessoas estão procurando arquitetos para a compra de seus terrenos em função da posição solar, topografia, ventilação natural, drenagem, estudo de vizinhança e valorização. E isso vem favorecendo muito a elaboração de projetos e satisfação dos clientes. Vale lembrar que um terreno com composição solar voltada para a fachada da edificação ou com medidas irregulares, níveis de solo e vegetação, não tornam o projeto impossível, pois com medidas irregulares, Peraí que eu me perdi. Pois hoje em dia, com toda a tecnologia a favor da construção civil e a criatividade do profissional, é possível projetar com facilidade. Então, diante desses fatos, a ideia é que o projeto precisa não necessariamente, mas preferencialmente se adequar ao terreno
e a paisagem e não o terreno ao projeto. Bom, professor, basicamente isso é a minha opinião, né? Claro que cada um tem uma, mas eu acho até mais bonito quando a arquitetura se adequa ao terreno e não o terreno ao projeto. Porque tudo plano acaba se tornando monótono e já está muito comum. É claro que aqui em Sinop não é possível. Não é possível, né? Mas eu falo assim, onde será possível, é interessante a gente manter, claro que fazendo todos os cálculos e as adequações, mas é mais bonito, é mais... como que eu posso te dizer? Muitos clientes até preferem, por questões de aproveitar o nível do terreno em favor de garagem subterrânea, alguma coisa assim. Então, assim, esse é o meu ponto de vista, né? Eu apresentei ali as possíveis formas de fazer uma casa em terreno em aclive, em declive e plano. E também falei um pouquinho sobre a minha opinião, né? E o que isso tem a ver referente à arquitetura adequada ao terreno e o terreno adequado à arquitetura. A minha apresentação seria isso. Eu acho que também, acho que a opinião da maioria vai ser igual essa, a minha também pessoal, é que uma arquitetura que ela é adequada ao terreno, ela é especial, né? Ela vai ser realmente única, né? Só aquele ponto ali do mundo que vai ter aquelas características ali daquele local. Se você deixar plano, você, né? Você, igual você falou, fica monótono, né? Você fica igual a todas as outras edificações. A grande dificuldade mesmo que se tem é na parte do estudo e levantamento topográfico, né, e de fazer a implantação do seu projeto naquele local, né? Então aí acaba sendo um projeto mais trabalhoso, né? E também se torna um pouco mais caro, né? Mais caro, né? Se tem mais trabalho, ele vai ficar mais caro. E só que como um produto, né, mais elaborado, mais bem pensado, o resultado ele é diferenciado, né? Dá pra gente observar que a arquitetura, quando ela é adequada ao terreno, ela tem fica diferente. Ela não é igual as casas padrões. Mesmo que seja uma casa padrão igual essa aqui, né? Se ela fosse plana, ela já teria já seria igual, né? Ela não tem nada especial, digamos assim, mas pela inclinação aqui da rua, né? Pela disposição dela, já deu uma diferença de níveis aqui da platibanda, já dá uma quebrada, né? Fica uma arquitetura mais bonita, né? Exatamente. Então, acho que é isso aí. Seria isso. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Vamos ver aqui, então. Acho que o Vitor não entrou. Catiane também não. Então, pessoal, acho que por hoje é só, né? Quem não me enviou, me envie, então, o trabalho escrito para mim poder finalizar. Essa semana ainda já quero lançar as notas de vocês, tá certo? E aí eu vou mandando já vou mandando as atividades das nossas práticas, mandando a explicação para vocês irem, quem conseguir fazer e já levar a atividade pronta, né? É claro que sim, não é para... na explicação eu vou utilizar um exemplo, tá? Na atividade que vocês vão levar outros dados, tá? Mas se vocês conseguirem realizar ela conforme eu realizei no meu exemplo e vocês compreenderem bem aquele assunto, podem levar pronto, tá? Isso aí vai ajudar no nosso tempo, que talvez pode ficar curto em 2 aulas, tá certo? Pelo número de práticas que a gente tem que ter. Então, se vocês conseguirem isso, né, ideal. Mas também, se não conseguirem, a gente tem que discutir isso em sala, tem que dar mais atenção, a gente dá também, beleza? Então, acho que por hoje é só. Boa noite a todos. Professor. Oi, pode falar. Uma dúvida. Pode falar. A respeito da oficial, já tem alguma data? É porque ninguém está falando sobre isso, sei lá. Então, no momento mantém-se, né, as datas, parece que... claro que isso pode mudar, tá? Mas mantém-se as oficiais e elas serão interativas igual foram as parciais, né? As oficiais 1, na verdade, né, de vocês. Lembra que vocês entraram no portal e responderam o questionário? Sim. E até o momento tudo indica que também segunda chamada, exame, tudo vai ser dessa forma. Professor, mas essa data seria na segunda semana de junho ou na primeira? Porque eu não lembro muito bem do cronograma. Não, de vocês, eu só pensei. Ó, de vocês seria no dia
Dia 16. Se eu não me 16, engano. ok. Ou 23. Tem que confirmar também. Tá? Mas seria em torno disso, 16 e 23. Beleza? Professor, Pode falar. referente a essas aulas práticas, elas já estão agendadas? Então, eu sei que está tendo uma discussão aí para ver quantos dias de aulas presenciais práticas serão liberados para a gente, né? Aí até o que tudo indica é que a gente vai conseguir só 2 dias, né? E eu acho que pelo menos seria interessante a gente fazer tudo bem trabalhadinho uns 3 dias, né? Mas não que não seja possível, né? É só por segurança. Vai que alguma parte fica ali vaga, a gente tem que aprofundar mais, enfim. Para a gente ter segurança que vai dar certo, eu acho que 3 aulas. Mas em 2 a gente nem consegue fazer, tá? E vai ser a partir de quando? Então, aí a data eu não sei ainda, mas provavelmente vai ser nos dias de aula normal que a gente teria, né? As quartas-feiras, tá? Porque as aulas, elas terminam já na segunda semana de junho, né? Depois do oficial, já quem tirou a nota tirou, quem não tirou, não tira mais. Então, mas parece que as práticas, exame, segunda chamada, eu acho que o semestre não vai encerrar normal, tá? Digamos assim, o fechamento do semestre eu acho que era dia 30 de junho, depois dos exames, tudo certinho. Acho que e vai mudar um pouco, vai ter uma flexibilização nesse sentido, tá? Entendi. Beleza, pessoal? Qualquer coisa também pode mandar no Telegram dúvida, tá? Não esqueçam de me mandar, então, os trabalhos escritos. E boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. E até a nossa próxima aula. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite para todos.